Você pode ficar chocado ao saber que as cidades podem encolher. Pesquisas sugerem que impressionantes 87,5% das cidades nos Estados Unidos podem enfrentar reduções significativas na população na próxima década ou duas. Essa tendência é impulsionada por uma combinação de mudanças econômicas, desafios climáticos e alterações no mercado de trabalho. Por exemplo, muitas cidades vibrantes que antes prosperavam estão vendo seus moradores se mudarem para os subúrbios ou até mesmo para estados completamente diferentes em busca de melhores oportunidades e qualidade de vida. Cidades que dependem fortemente de indústrias em declínio são especialmente vulneráveis, pois lutam para manter suas populações. Essa situação obriga os líderes locais a inovar e encontrar novas maneiras de atrair moradores e empresas. O aumento dos custos de moradia, a disponibilidade de oportunidades de emprego e questões climáticas como desastres naturais ou clima extremo podem ainda mais levar as pessoas a buscar condições de vida mais favoráveis em outros lugares. Enquanto planejadores urbanos e autoridades municipais enfrentam essa potencial crise, as comunidades estão trabalhando proativamente para criar ambientes dinâmicos e atraentes. Quais estratégias inovadoras essas cidades adotarão para reverter essa tendência e promover uma atmosfera urbana próspera? Você sabia que lamparinas queimam calorias? Quando você descola um selo do papel e o lambe rapidamente, queima cerca de 1 a 10 calorias. Embora isso possa parecer pouco, esse fato curioso traz um toque interessante à antiga prática de enviar cartas. Pense, toda vez que você envia um cartão ou uma nota, você não está apenas compartilhando seus pensamentos, você também está fazendo um pouco de atividade física. Claro, não é um treino completo, mas é um lembrete divertido de que tarefas cotidianas podem trazer benefícios inesperados. Então, da próxima vez que você for preparar uma carta para enviar, pode ser que você se sinta um pouco melhor ao pensar nas calorias queimadas. Cada lambida conta, mesmo que seja só um pouquinho. O correio sempre foi uma forma de se conectar com amigos e família, e agora pode ser uma maneira leve de queimar calorias. Não é engraçado como ações simples do nosso dia a dia podem levar a resultados inesperados? Veja o que realmente acontece quando cometas passam perto da Terra. Cometas são viajantes celestiais incríveis, cujas órbitas podem durar décadas ou até séculos. Alguns deles são cometas de curto período, retornando a cada poucos anos, enquanto outros levam mais tempo. Imagine esses corpos gelados como cápsulas do tempo, guardando pistas sobre como nosso sistema solar se formou bilhões de anos atrás. Quando um cometa se aproxima do Sol, ele se aquece, liberando gás e poeira que criam uma linda cauda brilhante. Mas isso não é tudo. Enquanto a Terra se move pelo espaço, ela colide com os restos que os cometas deixam para trás, resultando em espetaculares chuvas de meteoros. Por exemplo, as Perseidas são um espetáculo deslumbrante que acontece todo agosto, quando nosso planeta passa pelo rastro de detritos cometários. Essas estrelas cadentes são restos de cometas antigos. É como ver pequenos pedaços da história caindo do nosso céu. Então, da próxima vez que você ver uma chuva de meteoros, pense nesses mensageiros cósmicos do passado. Flamenco, o coração da Espanha em dança e paixão. Flamenco não é apenas uma dança, é uma expressão vibrante da cultura e das emoções, profundamente enraizada na Andaluzia. Essa forma de arte energética que surgiu no século XVIII combina dança, canto e violão, mostrando as ricas tradições dos ciganos, árabes e judeus. As apresentações são cheias de movimentos de pernas dinâmicos, gestos de mãos complexos e música apaixonante, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público ao redor do mundo. Você pode ver dançarinos em vestidos coloridos, batendo palmas no ritmo e sentindo a música no coração, contando histórias através de seus movimentos. Com o passar do tempo, o flamenco evoluiu, mas manteve sua essência apaixonada, sendo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ao assistir a uma apresentação em um animado tablau ou participar de uma aula de flamenco, você sentirá que essa dança conecta não apenas corpo e alma, mas também pessoas de diferentes origens. Você já sentiu o ritmo do flamenco? Você pode se surpreender ao saber que a China se isolou. Durante a dinastia Ming, que durou de 1368 a 1644, a China tomou uma decisão ousada de limitar os contatos com estrangeiros. Esse foi um grande ponto de virada, já que o país era anteriormente um próspero centro de comércio, recebendo mercadores de várias regiões.
Os líderes Ming acreditavam que reduzir a influência externa ajudaria a preservar a cultura chinesa e fortalecer seu poder. No entanto, essa decisão deixou os comerciantes europeus confusos, pois eles não podiam mais contar com a China para suprimentos de produtos de luxo, como seda e porcelana. Em vez disso, começaram a explorar novas rotas comerciais e fontes, o que aumentou a concorrência entre as potências europeias. Países como Portugal e Espanha buscavam dominar o comércio na Ásia, mudando para sempre o cenário global. A decisão de se isolar teve um profundo impacto não apenas na economia da China, mas também nas relações internacionais, mostrando como uma única decisão pode refletir na história. Já pensou por que os limões flutuam enquanto as limas afundam? Pode te surpreender saber que, ao jogar um limão na água, ele fica boiando na superfície. Em contraste, as limas afundam até o fundo. Essa diferença intrigante vem da estrutura única dessas frutas cítricas. Os limões têm cascas mais grossas e porosas, cheias de pequenas bolhas de ar, o que os torna menos densos que a água. Basicamente, essa flutuabilidade permite que os limões flutuem e dancem na superfície. As limas, por outro lado, têm cascas mais densas e apertadas, com menos bolhas de ar, resultando em uma fruta mais pesada, que afunda facilmente. Pense nisso como um jogo curioso da natureza. Esse fenômeno não só encanta os amantes de frutas, mas também nos lembra da incrível variedade encontrada na natureza. Da próxima vez que você estiver espremendo limões para fazer limonada ou cortando limas para tacos, considere o comportamento surpreendente delas na água. Essas pequenas peculiaridades nos fazem apreciar as maravilhas ao nosso redor, revelando que até itens do dia a dia, como limões e limas, têm suas próprias histórias fascinantes para contar. Acredite ou não, Kanye West está mudando o mundo dos tênis. Kanye West, superestrela da música, se uniu à Adidas para revolucionar o mercado de calçados. Essa parceria resultou em modelos inovadores, como o Yeezy Foam Runner, feito de algas, destacando o compromisso com a sustentabilidade. Esse material único não só reduz o desperdício, mas também amplia as possibilidades dos calçados. Há também o modelo Yeezy 450, que parece uma escultura em movimento, unindo arte e praticidade de uma forma que chama a atenção. Esses designs quebram os estereótipos dos tênis tradicionais, combinando alta moda com práticas ecológicas e nos incentivando a repensar nossa abordagem ao estilo. À medida que a indústria de tênis evolui, esses modelos revolucionários de Kanye e Adidas redefinem o que significa calçado, transformando-o em um movimento em direção à sustentabilidade e à criatividade. Outras marcas seguirão seu exemplo e se adaptarão a essa abordagem inovadora. Você sabia que os pinguins imperadores formam pares para a vida toda? Essas aves únicas criam laços fortes e duradouros, tornando-se uma das espécies mais fiéis do reino animal. Ao atingirem a maturidade entre 3 e 8 anos, estão prontos para formar suas famílias. Após a reprodução, a fêmea coloca 1 ou 2 ovos. Ambos os pais se revezam para aquecer esses preciosos ovos, demonstrando um trabalho em equipe admirável. Esse compromisso conjunto é vital, pois as condições frias da Antártica podem ser severas para os recém-nascidos. O macho frequentemente choca os ovos, enquanto a fêmea busca alimento, e quando o filhote finalmente nasce, ambos os pais continuam a cuidar dele, protegendo-o do mau tempo e de predadores. Essa dedicação ajuda a garantir as melhores chances de sobrevivência para sua prole. O vínculo entre os pinguins imperadores vai além da criação dos filhotes. Ele destaca suas incríveis habilidades sociais e laços emocionais, tornando-os criaturas verdadeiramente fascinantes em nosso mundo. Você não vai acreditar na ideia maluca que a Circuit City teve com DVDs. Em 1998, a Circuit City lançou um DVD descartável chamado Dai V-Chix, tentando mudar a nossa experiência de assistir filmes em casa. Esse DVD inusitado podia ser assistido apenas por 48 horas após a primeira ativação. Depois disso, se os espectadores quisessem vê-lo novamente, precisariam pagar uma taxa extra. Imagine alugar um filme e ter uma contagem regressiva enquanto você o assiste. Infelizmente, a ideia não deu certo e o Dai V-Chix falhou em apenas 1 ano. Muitos especialistas acreditam que esse produto malfadado trouxe mais problemas para a Circuit City, que acabou levando à falência da empresa em 2009. Com essa inovação promissora, a Circuit City tentava conquistar o mercado de locação de filmes, mas errou ao não entender o que os clientes realmente queriam.
Quem pagaria por um filme e depois teria que correr para assisti-lo antes que o tempo acabasse? Você já pensou sobre o problema dos animais de rua em Nova York? Na região de Nova York, há cerca de 1 milhão de cães e aproximadamente 500 mil gatos sem lar. Esse número enorme traz sérios problemas para a cidade, pois os animais abandonados vagam pelas ruas em busca de comida e abrigo. Felizmente, uma rede de abrigos e organizações de resgate de animais trabalha incansavelmente para resolver essa questão. Essas equipes dedicadas não apenas oferecem lugares seguros para os animais, mas também organizam eventos de adoção e programas de acolhimento temporário para ajudar a encontrar lares amorosos. Elas oferecem cuidados médicos, vacinação e castração para controlar a população e melhorar o bem-estar dos animais. A participação da comunidade é fundamental. Voluntários e doadores desempenham um papel crucial no apoio a esses esforços. Apesar dos problemas causados pela superpopulação, a conscientização pública está crescendo e muitas pessoas estão dispostas a cuidar desses animais que merecem. Com apoio contínuo, há esperança por um futuro onde cada animal tenha um lar amoroso. Como você pode ajudar nessa causa? O kakapo, Strigops rhabroptilus, é o único papagaio noturno do mundo, apresentando uma mistura fascinante de características. Esse grande pássaro que não voa pesa até 4 kg e tem uma plumagem verde musgo distinta, permitindo que se camufle nas florestas exuberantes da Nova Zelândia. Ao contrário da maioria das aves, os kakapos dependem muito do seu aguçado olfato para se orientar na escuridão, além de suas extraordinárias habilidades auditivas. Solitários e tímidos por natureza, esses papagaios se comunicam com chamados profundos e retumbantes que ecoam pelos vales durante a época de reprodução, atraindo potenciais parceiros. Com penas macias e fofas que proporcionam isolamento, os kakapos desenvolveram pernas poderosas e bicos afiados, permitindo que subam em árvores com facilidade. Infelizmente, predadores introduzidos reduziram significativamente suas populações, que passaram de milhares para pouco mais de 250 hoje. Conservacionistas estão implementando estratégias rigorosas de manejo, incluindo monitoramento contínuo e esforços de preservação genética para proteger essas aves extraordinárias. O kakapo não é apenas uma espécie rara, ele é um lembrete vivo de uma época em que as aves prosperavam em ilhas livres de predadores. Como podemos garantir sua sobrevivência? Vamos revelar a verdade sobre as casas redondas de Brøndby. Essas moradias únicas na Dinamarca não são apenas maravilhas arquitetônicas. Elas representam uma comunidade unida, vivendo em harmonia com a natureza. Construídas na década de 1970, as casas estão dispostas em 24 círculos perfeitos, cada um contendo 12 aconchegantes lares que promovem um sentimento de unidade. Imagine acordar entre jardins verdes, onde os moradores cultivam seus próprios alimentos, permitindo um estilo de vida alternativo, longe da agitação da cidade. Essas casas redondas são mais do que simples residências. Elas oferecem um refúgio pacífico, onde vizinhos podem se conectar e compartilhar as alegrias da jardinagem e da vida comunitária. No entanto, os moradores podem ficar aqui apenas de abril a outubro e nos finais de semana, o que acrescenta charme e exclusividade a essa experiência idílica. Com esse espírito de comunidade e belas paisagens, não é incrível pensar em como a vida pode ser enriquecida quando vivemos próximos da natureza? E se eu disser que o gengibre, na verdade, não é uma raiz? O gengibre, que normalmente chamamos de raiz de gengibre, é na verdade um rizoma, um tipo especial de caule subterrâneo. Essa classificação interessante destaca as características botânicas únicas que tornam o gengibre tão especial. Rizomas são caules engrossados que servem como órgãos de armazenamento, permitindo que a planta sobreviva em condições difíceis e desenvolva novos brotos. Quando você corta o gengibre, revela sua polpa amarelo-alaranjada e óleos aromáticos, que o tornam um ingrediente popular na culinária e uma base na medicina herbal. Rico em antioxidantes, o gengibre é conhecido por suas potenciais propriedades benéficas, incluindo alívio da náusea e auxílio na digestão. Na próxima vez que você preparar chá de gengibre ou adicioná-lo ao seu prato favorito, lembre-se de que esse ingrediente picante não é apenas uma raiz, é um incrível caule subterrâneo que é valorizado há séculos. Você já se perguntou por que a Índia é vegetariana? A Índia abriga o maior número de vegetarianos do mundo, e isso está profundamente enraizado em seu rico patrimônio cultural e religioso. Muitas religiões indianas, como o hinduísmo, o jainismo e o budismo,
pregam a não violência e a compaixão por todos os seres vivos, levando milhões de pessoas a adotarem um estilo de vida vegetariano. Essa crença vê o vegetarianismo como uma filosofia e não apenas como uma dieta. Como resultado, os pratos tradicionais em diferentes regiões costumam ser à base de vegetais, repletos de especiarias, grãos e uma variedade de legumes. A culinária indiana celebra essa diversidade, oferecendo uma incrível variedade de pratos vegetarianos, que são não apenas nutritivos, mas também cheios de sabor. Reuniões familiares, festividades e até mesmo refeições do dia a dia refletem esse compromisso com o vegetarianismo, mostrando como as práticas alimentares estão entrelaçadas com a identidade cultural. Talvez essa escolha de estilo de vida reflita um respeito mais profundo pela vida. E isso pode te surpreender. As montanhas de mármore do Vietnã aguardam sua descoberta. Essas maravilhas naturais impressionantes não são apenas vistas bonitas. São formações kársticas incríveis, compostas principalmente de mármore. Ao longo de milhares de anos, as forças implacáveis do vento e da água esculpiram essas montanhas em formas de tirar o fôlego que cativam todos os que visitam. Ao explorar essa paisagem inspiradora, você descobrirá um mundo oculto repleto de cavernas misteriosas, grutas elusivas e passagens subterrâneas sinuosas. Muitas dessas cavernas abrigam templos antigos e serenas estátuas de Buda, oferecendo uma visão fascinante do rico patrimônio cultural da região. Imagine-se vagando por uma caverna fresca e pouco iluminada, com o ar carregado de história, enquanto admira a notável arte, tanto da natureza quanto da humanidade. As montanhas de mármore são mais do que um cenário pitoresco. Elas encapsulam histórias e segredos de uma era passada, convidando os viajantes a se imergirem em sua beleza e na interligação entre natureza e espiritualidade. Seja você um aventureiro experiente ou um turista casual, este local majestoso garante uma experiência inesquecível. Um fato interessante sobre o cemitério Père-Lachaise. Este famoso cemitério em Paris é o mais visitado do mundo, atraindo milhões de curiosos a cada ano. Fundado em 1805, ocupa 44 hectares e abriga mais de 1 milhão de túmulos, incluindo os últimos locais de descanso de personalidades famosas, como a lenda do rock Jim Morrison, o escritor Oscar Wilde e a atriz Edith Piaf. Os visitantes passeiam por suas alamedas, encantados não apenas pela rica história, mas também pelos magníficos túmulos e mausoléus que exibem uma arte impressionante. Cada canto do Père-Lachaise conta sua própria história, desde as mais profundas até as mais excêntricas. Não é apenas um cemitério, mas um museu a céu aberto, onde arte e história se encontram. Com essa combinação única de cultura e beleza, não é de se admirar que pessoas de todo o mundo venham prestar homenagens e explorar este lugar singular. Que tal adicioná-lo à sua lista de viagens? E se eu disser que o pôquer levou a uma prisão? Em 2013, um italiano chamado Stefano Ampolino se encontrou do lado errado da lei após jogar pôquer de alto risco em um cassino francês. Não foi apenas um jogo. Ampolino ficou famoso por sua incrível sequência de vitórias, totalizando $95 mil. Mas por trás desses ganhos impressionantes havia um segredo astuto. Ele usava lentes de contato infravermelhas que o ajudavam a ler cartas marcadas com tinta invisível. Sua estratégia incomum deixou os funcionários do cassino perplexos, levando-os a investigar seus métodos mais de perto. No final, as autoridades francesas não apreciaram sua astúcia e o condenaram a 2 anos de prisão por fraude. Este caso inusitado destaca até onde algumas pessoas vão em busca de riqueza e levanta questões sobre a moralidade dos jogos de azar. Invenções inteligentes na indústria dos jogos podem levar a novos escândalos de fraude. Você sabia que o Napster mudou a música para sempre? Em apenas 2 anos, de junho de 1999 a julho de 2001, o Napster revolucionou a forma como ouvimos música. Antes desse serviço inovador de compartilhamento de arquivos, a maioria das pessoas comprava CDs ou ouvia rádio para encontrar suas músicas favoritas. O Napster ofereceu uma nova maneira de acessar a música: baixar canções diretamente de outros usuários. Isso significava que, com apenas alguns cliques, os usuários podiam encontrar quase qualquer música de graça. O impacto foi enorme. De repente, os ouvintes tiveram acesso a uma vasta biblioteca de músicas, incluindo faixas raras e artistas independentes. No entanto, o crescimento do Napster não ocorreu sem controvérsias.
A indústria musical rapidamente expressou preocupações sobre violação de direitos autorais, o que levou a processos judiciais e, eventualmente, ao fechamento do serviço. Apesar de sua curta existência, o Napster lançou as bases para os serviços de streaming modernos, mudando radicalmente a forma como apreciamos música hoje. É surpreendente pensar que algo tão influente durou apenas 2 anos, não é? Vamos revelar a verdade sobre o cão faraó. Essa raça incrível é conhecida não apenas por sua aparência elegante, mas também pela capacidade única de ficar vermelha. Isso mesmo, quando esses cães ficam felizes ou animados, a pele deles realmente muda de cor, adquirindo um tom rosa agradável. Essa característica maravilhosa se deve à pele fina, que permite ver os vasos sanguíneos, criando um efeito de rubor. Os cães faraó são originários de Malta e têm uma história rica, frequentemente associados à arte do Antigo Egito, onde eram retratados caçando ao lado dos faraós. Com sua visão aguçada e velocidade, eles eram excelentes caçadores. Além de suas características físicas atraentes, são conhecidos por sua natureza carinhosa e brincalhona, o que os torna companheiros incríveis. Não é surpreendente que um cão possa literalmente expressar seus sentimentos na pele. Você sabia que pessoas supercentenárias são incrivelmente raras? Uma pessoa supercentenária é aquela que alcançou a impressionante idade de 110 anos ou mais, e há apenas um para cada 1000 centenários. Isso significa que, embora muitos celebrem seu 100º aniversário, poucos chegam aos 110. O mais surpreendente é que muitos supercentenários desfrutam de boa saúde e vivem sem as doenças típicas da idade, como problemas cardíacos ou demência, durante a maior parte de suas vidas. Cientistas estudam essas pessoas incríveis para entender os segredos de sua longevidade. Eles frequentemente associam a vida longa a uma combinação de genética, estilo de vida e conexões sociais positivas. Então, hábitos inspirados em supercentenários podem nos ajudar a envelhecer com dignidade. As pesquisas continuam, mas uma coisa é clara: alcançar essa idade é um marco maravilhoso, repleto de histórias e sabedoria. Imagine soldados compartilhando alegria durante a Primeira Guerra Mundial. Na véspera de Natal de 1914, nos campos de batalha da Europa, ocorreu um evento em comum. Conhecido como a Trégua de Natal, essa cessação de hostilidades não oficial uniu soldados de ambos os lados do conflito. Por uma noite, eles pararam de lutar e depuseram suas armas, movidos pelo espírito natalino. Nesse momento tocante, tropas da Alemanha e da Grã-Bretanha cantaram canções de Natal, trocaram presentes e até jogaram futebol nos campos lamacentos da terra de ninguém. Foi uma bela demonstração de como, mesmo em meio aos horrores da guerra, a mensagem de paz e boa vontade ressoava forte. Esse encontro espontâneo lembrou a todos os participantes que a humanidade persiste, mesmo em tempos sombrios. Embora os líderes militares rapidamente quisessem suprimir tais sentimentos, a Trégua de Natal permanece um lembrete vívido da possibilidade de harmonia em meio ao caos. Ela nos convida a refletir sobre nossa capacidade de bondade e conexão, mesmo quando estamos divididos por conflitos. O que precisamos para encontrar esse espírito de boa vontade hoje? Conheça o Hobbit de Flores. Essa criatura incrível, conhecida como Homo floresiensis, nos dá uma visão única da nossa história humana. Esses pequenos seres parecidos com humanos viveram na Ilha de Flores, na Indonésia, há cerca de 50 mil anos, mostrando um caminho diferente de evolução. Com cerca de meio metro de altura, eles nos lembram que a árvore genealógica humana não é tão simples quanto pensávamos. Ao contrário dos humanos modernos, os hobbits tinham um cérebro menor e uma estrutura corporal distinta, mas usavam ferramentas e provavelmente caçavam pequenos animais. Sua descoberta gerou debates entre os cientistas sobre quão diversos poderiam ser os primeiros humanos, porque eles eram tão pequenos. Alguns sugerem que a vida em uma ilha remota limitava seus recursos, levando ao que chamamos de Síndrome do Anão Insular. O legado do Homo floresiensis desafia nossa compreensão do que significa ser humano e nos incentiva a explorar a rica história da nossa evolução. Que outras surpresas podem estar escondidas na história da humanidade? Você já se perguntou por que seu cérebro pode mudar? O cérebro tem uma incrível plasticidade, o que significa que ele pode se reorganizar ao longo de toda a sua vida. Essa habilidade é fundamental para a recuperação após lesões cerebrais, quando diferentes áreas podem se adaptar e assumir funções que foram perdidas.
Por exemplo, uma pessoa se recuperando de um AVC pode reaprender a falar ou a se mover, pois diferentes partes do seu cérebro assumem novos papéis. Mas não para por aí. Essa adaptabilidade também significa que, mesmo com a idade, nosso cérebro pode continuar a se desenvolver e aprender. Participar de novas atividades, resolver quebra-cabeças ou até mesmo aprender um novo hobby pode melhorar nossas habilidades cognitivas, provando que a busca pelo conhecimento não termina na escola. Então, da próxima vez que você desafiar sua mente, lembre-se de que aprender não é só para os jovens. Seu cérebro aprende a vida toda. Prepare-se para desafios rítmicos incríveis. Você sabia que em inglês não existe uma palavra que rime perfeitamente com month? Esse fato destaca as particularidades da fonética inglesa, embora muitas palavras se encaixem bem em poesias e músicas. Month é uma exceção, tornando-se um pouco estranha do ponto de vista linguístico. Alguns podem tentar rimá-la com bunch ou drench, mas isso não é exatamente adequado. Os sons únicos da palavra month criam um obstáculo para poetas e compositores que buscam harmonia perfeita. Esse fenômeno não se limita a uma única palavra. Ele reflete a riqueza e a complexidade da língua inglesa. Imagine como escritores criativos lidam com esse desafio, muitas vezes brincando com rimas aproximadas ou escolhendo formulações criativas para expressar suas ideias, sem seguir um esquema de rima padrão. Não é incrível como uma única palavra pode gerar uma discussão tão única no mundo da linguagem? Você já pensou na guerra mais curta da história? A Guerra Anglo-Zanzibar durou apenas 38 minutos, em 27 de agosto de 1896. Esse conflito ocorreu entre o Império Britânico e o Sultanato de Zanzibar, marcando um momento importante na história. A tensão aumentou após a morte do sultão Hamad bin Tuwaini, que era favorável aos interesses britânicos. Quando o sultão Khalid bin Bargash assumiu o trono, se opondo à influência britânica, os britânicos reagiram rapidamente. Eles apresentaram um ultimato exigindo que Khalid renunciasse, e quando ele se recusou, os britânicos começaram a bombardear o palácio sultanato. Com sua superioridade no mar, os britânicos rapidamente controlaram a situação, levando a um término rápido do conflito. Imagine uma guerra que acaba mais rápido do que um intervalo para o almoço. O legado dessa pequena guerra nos lembra que até mesmo as batalhas mais curtas podem ter um grande impacto na história. Descubra o que realmente eleva os videoclipes a novos patamares. Uma banda levou a criatividade a um novo nível ao gravar seu clipe em gravidade zero, proporcionando uma experiência inesquecível para os artistas e para o público. Flutuando no ar, os músicos apresentaram uma coreografia única e caótica, parecendo uma cena de um filme de ficção científica. Essa abordagem inovadora não apenas mostrou seu talento, mas também permitiu que os fãs sentissem a surpresa e a novidade. Imagine sua banda favorita deslizando pelo ar, dançando sem as limitações da gravidade. Efeitos visuais surreais, combinados com sua música marcante, criaram um espetáculo que desafiou os videoclipes tradicionais. Ao unir arte com a magia da ciência, essa banda cativou a imaginação de muitos e gerou discussões sobre o futuro do cinema musical. Como os artistas continuarão a expandir os limites e a transformar nossa experiência com a música. Você pode se surpreender ao saber que tartarugas podem se afogar. Embora esses seres incríveis sejam conhecidos por suas habilidades impressionantes de natação, eles enfrentam um perigo oculto quando ficam debaixo d'água. Ao contrário de muitos animais aquáticos, tartarugas não têm brânquias para extrair oxigênio da água. Em vez disso, elas respiram ar pelos pulmões, assim como nós. Isso significa que se uma tartaruga ficar debaixo d'água por muito tempo, ela pode esgotar suas reservas de oxigênio e potencialmente se afogar. Tartarugas se adaptaram para aprender a respiração por longos períodos, permitindo que mergulhem fundo em busca de alimento, mas não estão isentas dos riscos de imersão prolongada. Esse fato interessante destaca a necessidade de estar ciente de seu habitat e das ameaças que a poluição e a destruição de habitats representam. É importante garantir que essas incríveis répteis possam subir à superfície para respirar, seja durante um banho de sol ou em busca de comida. Portanto, da próxima vez que você vir uma tartaruga nadando graciosamente, lembre-se de que, sob a superfície, ela enfrenta uma luta inesperada pela sobrevivência. Surpreendentemente, ficar sentado por muito tempo pode prejudicar sua saúde. Estudos mostram que passar mais de 10 minutos no banheiro pode causar problemas de saúde.
quando você fica sentado por muito tempo, especialmente no banheiro, isso pode diminuir a circulação sanguínea. A circulação reduzida dificulta o trabalho do coração, colocando uma carga desnecessária no corpo. Além disso, ficar sentado por muito tempo pode levar a problemas como hemorroidas e dores nas costas. É importante terminar rapidamente suas necessidades, mantendo um equilíbrio entre conforto e saúde. Desenvolver esse hábito simples ajudará a evitar complicações futuras. Portanto, da próxima vez que você estiver no banheiro, pense em não demorar, pelo bem do seu coração e do seu bem-estar. Está pronto para mudar seus hábitos no banheiro em prol de uma saúde melhor? Surpreendentemente, os banheiros podem analisar sua saúde. Pesquisadores da Universidade de Stanford desenvolveram um vaso sanitário inteligente e inovador, que faz muito mais do que apenas dar descarga. Esse vaso sanitário de alta tecnologia pode analisar sua urina e fezes, fornecendo informações valiosas sobre sua saúde. Imagine sentar-se e, em poucos instantes, esse banheiro coleta dados sobre seu corpo. Ele verifica sinais de desidratação, falta de nutrientes e até possíveis problemas de saúde, como diabetes. O vaso sanitário inteligente utiliza sensores modernos e tecnologia de IA para interpretar os dados coletados, permitindo que você receba feedback sobre sua saúde no conforto da sua casa. Isso pode mudar a forma como monitoramos nossa saúde, ajudando a identificar problemas em estágios iniciais. A fusão de tecnologia e cuidado pessoal. Será que esse tipo de banheiro se tornará um item comum nos banheiros do futuro? Você vai se surpreender. George Foreman mudou a culinária para sempre. Após encerrar sua carreira como boxeador, George Foreman não desapareceu. Ele se reinventou como um empresário de sucesso e seu maior feito, a Grill George Foreman. Lançada em 1994, essa grelha transformou a maneira como as pessoas cozinham em casa e se tornou essencial nas cozinhas do mundo todo. Com sua superfície inclinada, que remove a gordura excessiva, a Grill George Foreman torna essa alimentação saudável, simples e saborosa. Surpreendentemente, mais de 100 milhões de unidades foram vendidas em todo o mundo, comprovando sua popularidade. A grelha não apenas mostra a trajetória de Foreman de campeão esportivo a influenciador culinário, mas também ilustra como ideias inovadoras podem mudar a vida cotidiana. Então, da próxima vez que você acender sua grelha, lembre-se do boxeador lendário que ajudou a tornar o preparo de refeições saudáveis mais fácil. Imagine como os elefantes apreciam apresentações ao vivo de piano. Paul Barton, um talentoso pianista da Inglaterra, escolheu um caminho inusitado que o levou à Tailândia, onde realiza concertos únicos para elefantes. Este emocionante projeto não só entretém esses majestosos animais, mas também cria uma conexão incrível entre eles e a música clássica. Os elefantes, conhecidos por sua audição aguçada, reagem aos sons suaves do piano, demonstrando sua gratidão de maneiras surpreendentes. Os concertos de Barton acontecem em um santuário para elefantes, com o objetivo de chamar a atenção para esses magníficos animais e sua conservação. Ao unir arte e natureza, ele destaca o poder da música, capaz de tocar todos os seres. Quando as pessoas se reúnem para ver esse espetáculo em comum, elas percebem como a música supera barreiras e une humanos e animais. Não é incrível como um simples ato de tocar piano pode criar laços tão belos? Quando os gatos fazem bagunça na IKEA. Em 2010, a IKEA decidiu experimentar algo totalmente diferente, soltando 100 gatos em sua loja em Wembley. Imagine a cena, gatos peludos vagando entre as embalagens de móveis expostas, trazendo uma atmosfera de diversão e surpresa. Enquanto os clientes tentavam se orientar nos corredores cheios de prateleiras, sofás e cadeiras, os gatos estavam mais interessados em explorar do que nas deliciosas almôndegas da IKEA. Essa ação inusitada não fazia parte de uma estratégia de marketing. Em vez disso, criou um ambiente leve e provocou risadas nos clientes. As pessoas aproveitaram essa reviravolta inesperada durante suas compras, tirando fotos e compartilhando experiências com amigos e familiares. A interação divertida entre os gatos e os móveis mostrou como um pouco de diversão pode transformar um dia comum em algo inesquecível. Quem diria que uma visita à IKEA poderia incluir tal caos felino? Sim, é verdade. Na Idade Média, os camponeses tinham de 8 semanas a 6 meses de férias. Pode parecer estranho hoje, mas a igreja da época acreditava que o descanso era importante para os trabalhadores. Eles pensavam que dar aos camponeses tempo suficiente para descansar ajudaria a manter a estabilidade e evitar desordens.
Imagine como as pessoas deixavam de lado suas preocupações diárias para celebrar diversas festas e rituais religiosos. Essas festividades permitiam que as famílias se reunissem, participassem de eventos comunitários e desfrutassem de refeições festivas. O tempo de descanso não era apenas para diversão, também desempenhava um papel importante no ciclo agrícola, permitindo a colheita e o cuidado com os animais. Então, da próxima vez que você pensar na vida medieval, lembre-se de que mesmo em tempos difíceis, os camponeses tinham o tempo necessário para se recuperar e se conectar com a comunidade. Você já sentiu falta das teclas físicas ao digitar no smartphone? A nova capa para celular chegou para resolver isso, com um teclado físico completo embutido. Ela é feita para quem acha as telas sensíveis e incômodas ao escrever mensagens longas ou e-mails. Esta capa combina tecnologia moderna com o conforto nostálgico da digitação tradicional. Imagine poder digitar com teclas táteis, sem abrir mão do visual elegante do seu celular. A capa se conecta facilmente ao seu dispositivo, permitindo que você digite de forma rápida e precisa. É perfeita para estudantes que precisam escrever trabalhos, profissionais que redigem e-mails em movimento, ou simplesmente para quem gosta do clique agradável das teclas ao digitar. Com este gadget inteligente, você não precisará mais sofrer com teclas minúsculas na tela, pronto para melhorar sua experiência de comunicação. Você sabia que a caravela portuguesa não é uma medusa? Na verdade, esse incrível ser é um organismo colonial conhecido como sifonóforo. Diferente das medusas comuns, que são animais individuais, a caravela portuguesa é composta por 4 pólipos especializados, cada um com uma função única. Esses pólipos trabalham juntos, criando a aparência de um único ser gelatinoso flutuando no oceano. Um pólipo é responsável pela flutuabilidade, ajudando a manter-se na superfície com uma bolha de gás, enquanto o outro pica e captura presas com seus longos tentáculos pendentes. Os pólipos restantes cuidam da digestão e da reprodução. Essa colaboração é tão eficaz que eles dependem uns dos outros para sobreviver, o que adiciona maravilhas ao mundo natural. As cores vibrantes em azul e roxo da caravela são impressionantes, mas tenha cuidado, sua picada pode ser muito dolorosa. A natureza não é incrível? Descubra a incrível semente de coco da mata. Essa semente impressionante vem das praias tropicais das ilhas Seychelles e é a maior e mais pesada do mundo. Imagine uma semente com até 30 cm de comprimento e 90 cm de circunferência. Pesando mais de 18 kg, a semente de coco da mata não é apenas um objeto pesado, é um fenômeno natural surpreendente que desperta curiosidade e admiração. O coco da mata cresce na famosa árvore Lodoicea maldivica, que também possui folhas robustas parecidas com palmeiras, alcançando até 24 metros de altura. É incrível que essas sementes possam flutuar pelos oceanos, e sua jornada pode levar anos, sendo frequentemente confundidas com cocos. Devido ao seu tamanho e forma única, as sementes de coco da mata atraem a atenção de cientistas, amantes da natureza e artistas. Elas simbolizam resistência e adaptabilidade, prosperando em suas condições insulares. Então, da próxima vez que você pensar em sementes, lembre-se do impressionante coco da mata, um verdadeiro gigante no mundo das plantas. É verdade que os alemães pagam por mídias que não possuem. Em algumas partes da Alemanha, os moradores enfrentam uma situação incomum. Eles recebem cobranças por televisão e rádio, mesmo sem ter aparelhos. Essa prática se baseia na Lei de Radiodifusão da Alemanha, que funciona de uma maneira única. A taxa é cobrada pela possibilidade de acesso à mídia, e não pelo uso real. Basicamente, é como se você pagasse uma assinatura, apenas por ter a chance de assistir TV ou ouvir rádio, independentemente de realmente fazer isso. Essas taxas financiam a radiodifusão pública, garantindo acesso a notícias e entretenimento de qualidade para todos. Críticos acham injusto pagar por algo que não se usa, enquanto defensores veem isso como uma forma justa de financiar serviços essenciais. E você, o que pensa? Esse sistema é justificável ou precisa ser revisto? Você sabia que Avatar quebrou recordes de bilheteira? Lançado em 2009 e dirigido pelo genial James Cameron, Avatar rapidamente conquistou o mundo, tornando-se um verdadeiro fenômeno cinematográfico. Ele não apenas impressionou o público com seus incríveis efeitos visuais e a inovadora tecnologia 3D, mas também arrecadou impressionantes 2,8 bilhões de dólares nas bilheteiras.
Esse sucesso notável lhe rendeu o título de filme de maior bilheteira de todos os tempos, que manteve por 11 semanas consecutivas após o lançamento. A representação única do mundo alienígena de Pandora e as poderosas mensagens ecológicas ressoaram profundamente com o público, gerando discussões sobre conservação e desenvolvimento sustentável. O sucesso do filme também abriu novos horizontes para a tecnologia no cinema e inspirou outros diretores a explorar as infinitas possibilidades de combinar tecnologia e narrativa. Como Avatar conseguiu criar um impacto duradouro, tanto na indústria cinematográfica quanto em seu público. Acredite ou não, mas a culpa pode moldar nosso futuro. Um estudo surpreendente da Universidade de Iowa mostrou que crianças de 2 anos que sentiam culpa após brincar com brinquedos quebráveis apresentavam menos problemas de comportamento ao crescer. Essa conexão inesperada indica que reações emocionais, como a culpa, não são apenas sentimentos. Elas desempenham um papel fundamental na formação do nosso comportamento futuro. Quando os pequenos entendem que suas ações podem causar dor ou decepção, eles aprendem a se importar e a perceber o impacto de suas atitudes nos outros. Essa capacidade de refletir sobre suas ações pode ajudá-los a tomar melhores decisões ao longo da vida. Em um mundo onde entender emoções é crucial, esse estudo destaca a importância de desenvolver a consciência emocional nas crianças. Incentivar conversas abertas sobre emoções. Isso pode levar a adultos mais felizes e responsáveis no futuro. Descubra a incrível ave quetzal da América Central. Essa ave fascinante, que vive principalmente nas florestas verdes da Guatemala e regiões próximas, chama a atenção dos ornitólogos por sua aparência impressionante. O quetzal é especialmente conhecido por sua cauda extraordinariamente longa, que pode chegar a impressionantes 1 metro. Essa cauda não só embeleza, mas também ajuda a ave a se orientar na densa floresta. Os quetzais são coloridos, com uma combinação de verde intenso e cores vibrantes, o que os torna facilmente visíveis entre as folhas. Eles têm um canto único que ecoa pela selva, facilitando sua localização, embora sejam bastante discretos. Mestres da camuflagem costumam ficar parados entre os galhos, se misturando ao ambiente. Você já sonhou em ver essa criatura encantadora na natureza? Acredite ou não, um gigantesco domo viveu no espaço. Em um experimento incrível, um grupo de cientistas passou 2 anos intensos vivendo dentro de um domo autossustentável, projetado para simular as condições de outro planeta. Este projeto ambicioso teve como objetivo estudar a possibilidade de sobrevivência humana em ambientes fechados, longe da Terra. No entanto, os cientistas enfrentaram sérios desafios. Eles lidaram com a queda nos níveis de oxigênio, essencial para a sobrevivência, e com uma colheita ruim que ameaçou suas reservas de comida. Ao mesmo tempo, o aumento do dióxido de carbono criou uma atmosfera desconfortável, gerando estresse psicológico significativo nos participantes. Eles tiveram que enfrentar não apenas dificuldades físicas, mas também a pressão mental de viver em um espaço limitado. Esses problemas reais destacaram as complexidades da vida no espaço e se tornaram lições valiosas para futuras missões a Marte e além. Experimentos como esse nos lembram que, embora a exploração do espaço seja empolgante, também traz sérios desafios que precisamos resolver antes de realmente podermos chamar outro planeta de lar. Você sabia da história secreta da Coca-Cola e da Pepsi? Em 2006, um funcionário da Coca-Cola fez manchetes ao tentar vender segredos confidenciais da empresa para a concorrente Pepsi. Esse escândalo poderia ter gerado uma rivalidade intensa, mas a Pepsi escolheu um caminho diferente. Em vez de usar a informação a seu favor, a Pepsi imediatamente informou a Coca-Cola sobre o ocorrido. Essa atitude inesperada de honestidade destaca como a ética corporativa pode se manifestar mesmo em um mundo de negócios tão competitivo. A história se tornou uma lição fascinante sobre honestidade e profissionalismo, mostrando que até mesmo concorrentes ferozes podem seguir um código de ética. Ambas as empresas levaram a situação muito a sério, e a Coca-Cola resolveu o problema internamente. Esse incidente nos lembra da importância da ética nos negócios, fazendo muitos refletirem sobre como escândalos corporativos serão tratados no futuro. Um fato interessante sobre libélulas. Esses insetos incríveis têm uma relação potência-peso impressionante, o que lhes confere uma manobrabilidade surpreendente no ar. As libélulas podem acelerar até 4G em voo reto, e durante curvas acentuadas, esse número chega a 9G.
especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que as libélulas conseguem mudar de direção e velocidade muito mais rápido do que a maioria dos outros seres voadores, tornando-as mestres da caça. Suas asas especializadas podem se mover de forma independente, permitindo manobras complexas que deixam outros insetos confusos. Com suas cores vibrantes e habilidades de voo impressionantes, as libélulas podem atingir velocidades de até 56 km por hora. Elas não só têm uma aparência magnífica, sua velocidade e agilidade são fundamentais para capturar pequenos insetos, como mosquitos e moscas. Não é incrível como uma criatura tão pequena pode ser uma verdadeira força no céu? Você sabia que o TEPT pode intensificar suas emoções? Esse fenômeno interessante muitas vezes faz com que pessoas com transtorno de estresse pós-traumático fiquem incomumente atentas ao que as rodeia. Com o TEPT, a pessoa pode se sentir constantemente alerta, como se suas emoções estivessem no máximo. Essa sensibilidade aumentada pode tornar situações cotidianas opressivas, desde o farfalhar das folhas até os sons de uma cidade movimentada. Imagine que você está caminhando em um parque e, de repente, sente cada som, cheiro e imagem ao seu redor. Essa é a realidade para muitos. A vigilância constante pode atrapalhar a vida diária, causando ansiedade, irritabilidade e até dificuldades de concentração. Para pessoas com TEPT, pode ser difícil relaxar ou aproveitar a companhia dos outros, pois frequentemente sentem o peso de sua consciência elevada. Compreender essas dificuldades é importante para apoiar aqueles que sofrem de TEPT. Isso ressalta a importância de buscar ajuda, o que pode levar a estratégias eficazes de enfrentamento e a uma melhora no estado emocional. Não é surpreendente como nossa mente é complexa. É difícil de acreditar, mas o Alasca tem o maior número de desaparecidos no Zerata, Ewaka. Com impressionantes 42,16 desaparecidos a cada 100 mil habitantes, o Alasca apresenta a taxa mais alta do país. Esse número é quase 3 vezes maior que o do Arizona, que ocupa o segundo lugar com 12,28. Por que o Alasca enfrenta esse problema? Fatores como a vasta natureza remota e as condições climáticas severas contribuem significativamente para essa estatística preocupante. Muitas áreas são de difícil acesso, tornando as operações de busca e resgate extremamente complicadas. Além disso, o estilo de vida único do estado, onde muitos moradores vivem fora da rede ou em comunidades isoladas, pode fazer com que as pessoas desapareçam sem que ninguém perceba imediatamente. Resolver esse problema exige esforços direcionados para aumentar a segurança, melhorar a conscientização da comunidade e fortalecer os sistemas de apoio para grupos vulneráveis. Que passos podemos dar como sociedade para ajudar a reduzir esses números? Você sabia sobre a imagem mais antiga de um ser humano? Esta incrível fotografia capturou um bebê, marcando não apenas o momento mais inicial de sua vida, mas também a primeira imagem já feita dele. Imagine um pequeno bebê com os olhos bem abertos, eternamente congelado no tempo graças a uma câmera do passado. A singularidade dessa foto destaca uma ideia interessante. Cada imagem que temos de alguém é seu eu jovem, naquele momento específico. Mas a primeira foto também é a mais antiga. A primeira fotografia de uma pessoa foi tirada em 1838 pelo inovador Louis Daguerre. É impressionante pensar como a tecnologia começou com coisas tão simples. Cada foto que tiramos cria uma cronologia da vida de uma pessoa, mostrando como ela cresce e muda ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você olhar para uma foto antiga, lembre-se de que pode ser a memória mais antiga de alguém. Que incrível, não é? No Museu de Ciências da Virgínia, há uma exposição impressionante com uma enorme esfera de granito que pesa 50 mil libras. Mas aqui está o interessante. Apesar do seu peso, essa pedra gigante pode ser movida com um leve empurrão, graças a um sistema hidráulico inteligente chamado fonte Google. Esse sistema cria uma fina camada de água sob a esfera, funcionando como um colchão que permite que ela deslize facilmente. Até as crianças podem participar da diversão, girando a esfera sem esforço e descobrindo as maravilhas da física em ação. Ao olhar para essa pesada pedra de granito, você pode se perguntar como algo tão grande pode se mover tão suavemente. Esta exposição não só mostra uma engenharia incrível, mas também desperta a curiosidade sobre como princípios científicos simples, como a pressão da água e a lubrificação, podem criar efeitos tão surpreendentes.
A fonte Google convida todos a interagir e experimentar a física na prática. Não é incrível? Você sabia que os atletas costumam morder suas medalhas durante as cerimônias de premiação? Essa tradição curiosa vem de tempos antigos, quando comerciantes mordiam moedas para verificar se eram de verdade ou apenas falsificações. Ao morder suas medalhas brilhantes, os atletas continuam um ritual que expressa sua alegria e orgulho. As medalhas olímpicas modernas são feitas principalmente de prata e têm apenas uma fina camada de ouro. Na verdade, as últimas medalhas totalmente de ouro foram entregues em 1904. Hoje, elas simbolizam não apenas a vitória, mas também anos de dedicação, trabalho duro e paixão pelo esporte. Morder a medalha pode ser apenas um gesto divertido, mas captura perfeitamente o espírito das Olimpíadas. Então, da próxima vez que você ver um atleta comemorando uma vitória, lembre-se de que por trás daquela medalha brilhante há muito mais do que parece à primeira vista. Surpreendentemente, as verdadeiras cucos são aves reais. Esses seres incríveis não são apenas personagens de desenhos animados. Eles vivem em desertos áridos no sudoeste dos Estados Unidos e no México. Conhecidos por sua velocidade impressionante, os cucos podem atingir até 32 km por hora, movendo-se rapidamente pela paisagem com a graça de um carro esportivo. Suas pernas longas e forma corporal única permitem que eles corram rapidamente, capturando insetos, lagartos e até pequenos mamíferos. Com suas penas brilhantes em preto e branco e um penacho característico, os cucos são uma visão que vale a pena ver. Essas aves se adaptaram perfeitamente ao seu ambiente, usando sua velocidade para escapar de predadores, como os gaviões. Elas chamam a atenção não apenas por seus movimentos rápidos, mas também por seus hábitos peculiares, como preferirem saltar em vez de voar, o que as torna únicas entre as aves. Você já viu uma delas na natureza? A piranha gigante é um caçador de crocodilos. Este peixe incrível vive na África e é conhecido por sua habilidade impressionante de caçar e atacar até grandes predadores como os crocodilos. Com 32 dentes afiados como lâminas, a piranha gigante é feita para máxima eficiência, cortando a carne com facilidade. Chegando a medir até 1,8 metros, ela é não apenas bonita, mas também um predador feroz em seu ambiente aquático. Principalmente encontrada na bacia do Rio Congo, esses peixes prosperam em águas tropicais e são conhecidos por seu comportamento agressivo. Pescadores e pesquisadores ficam fascinados com seu poder e táticas de caça únicas. Embora se alimentem principalmente de peixes menores, a ideia de que podem atacar um crocodilo adiciona um novo nível de intriga a essa espécie impressionante. Existe outro peixe que possa rivalizar com a fúria da piranha gigante na água? É verdade que Dexter foi inspirado por Pedro Filho? A história aterrorizante de Pedro Filho, um serial killer vingativo, serviu como uma importante fonte de inspiração para o personagem Dexter Morgan nas populares obras e na série Dexter. Filho ficou conhecido por atacar criminosos, acreditando que estava restaurando a justiça em um sistema imperfeito. Enquanto estava na prisão, ele matou pelo menos 47 pessoas, todas com um passado criminal. Essa história sombria levanta questões interessantes sobre moralidade e a natureza da justiça. Assim como Dexter, que luta contra seus impulsos sombrios, punindo apenas aqueles que cometeram crimes horríveis, Filho agiu segundo seu próprio código pessoal. Essa conexão entre a realidade e a ficção mostra como crimes reais podem influenciar nossas histórias, fazendo-nos refletir sobre a tênue linha entre herói e vilão. Como isso afeta nossa percepção de justiça? Por que as vendas de álcool aos domingos variam tanto? Em alguns estados dos séculos Irameua, leis limitam a venda de álcool aos domingos, devido a tradições religiosas históricas. Essas leis surgiram nos anos 1600 como Leis Azuis, que buscavam preservar rituais religiosos aos domingos, restringindo atividades como compras e consumo de álcool. Embora essas leis tenham se tornado mais flexíveis ao longo do tempo, alguns estados ainda as mantêm, influenciados por valores culturais e sociais. Curiosamente, armas de fogo podem ser compradas em qualquer dia da semana e quase a qualquer hora, o que destaca um contraste interessante entre as restrições ao álcool e a venda de armas. Essa situação levanta questões e debates sobre valores sociais e regulamentação. Com mais pessoas buscando relaxar as restrições ao álcool nos finais de semana, a pergunta permanece:
Essas leis deveriam se adaptar às visões modernas, enquanto a venda de armas de fogo continua sem limitações. Descubra o magnífico cavalo Akal Teke do Turcomenistão. Esta raça rara impressiona com seu pelo brilhante que brilha ao sol. Originários da Ásia Central, os cavalos Akal Teke são não apenas belos, mas também simbolizam luxo e elegância. Infelizmente, essa raça única está ameaçada de extinção, com apenas cerca de 8.000 indivíduos restantes no mundo. Cada cavalo é avaliado em cerca de $1.000, tornando-os desejados por amantes de cavalos e colecionadores. Os Akal Teke são conhecidos por sua agilidade e resistência, sendo frequentemente usados em corridas e cerimônias tradicionais. Sua aparência única e história fascinante fazem deles uma parte importante da cultura turcomena. Esforços estão sendo feitos para preservar essa bela raça, para que futuras gerações possam apreciar os Akal Teke. Não seria maravilhoso ver esses magníficos cavalos prosperarem novamente? Você não vai acreditar no que pode aprender sobre os morcegos e sua visão. Embora os morcegos sejam conhecidos por sua ecolocalização para se orientar no escuro, muitos deles também têm uma visão excelente. Por exemplo, o morcego frugívoro. Essas criaturas encantadoras são frequentemente encontradas em regiões tropicais, onde dependem principalmente da visão para encontrar alimento. Em condições de pouca luz, seus olhos grandes os ajudam a localizar frutas maduras e flores que fornecem os nutrientes necessários. Curiosamente, a visão dos morcegos frugívoros pode competir com a de alguns primatas, permitindo que vejam bem mesmo em ambientes com pouca luz. Essa incrível adaptabilidade significa que eles podem prosperar em diversas condições, utilizando tanto sua visão aguçada quanto suas habilidades de ecolocalização. Portanto, embora muitas vezes pensemos nos morcegos como criaturas noturnas que dependem apenas do som, sua visão extraordinária acrescenta mais um aspecto às suas estratégias de navegação e sobrevivência. A natureza não é cheia de surpresas. Você consegue imaginar como são removidos os resíduos dos banheiros dos aviões? É um processo interessante que muitos não pensam ao embarcar. Após o voo, os resíduos não são simplesmente despejados. Eles são cuidadosamente tratados por meio de um sistema de mangueiras conectadas a caminhões especializados. Assim que o avião pousa, a equipe de solo utiliza esses caminhões para sugar os resíduos dos tanques do avião. Isso garante um ambiente higiênico e seguro para os passageiros e a tripulação. Os caminhões têm potentes sistemas de sucção que removem rapidamente os resíduos, armazenando-os em tanques herméticos para evitar vazamentos. Esse sistema mostra como a tecnologia da aviação não só melhora a experiência de voar, mas também mantém a limpeza e a saúde nos aeroportos. Na próxima vez que você voar, talvez você aprecie como essas operações discretas ajudam a manter a ordem no avião, tornando sua viagem mais agradável. Não é incrível como a aviação combina soluções de engenharia com necessidades do dia a dia? Prepare-se para se surpreender com a duração dos álbuns. A transição dos discos de vinil para os CDs foi uma verdadeira revolução para músicos e amantes da música. Os discos de vinil tinham um tempo de reprodução limitado, geralmente em torno de 20 a 30 minutos. No entanto, com a chegada dos CDs, esse tempo aumentou para 74 a 80 minutos. Essa nova capacidade permitiu que os artistas criassem álbuns mais longos, muitas vezes ultrapassando 1 hora. Muitos músicos aproveitaram essa oportunidade para se aprofundar em sua criatividade e experimentação. Em vez de condensar suas ideias em faixas curtas, começaram a criar obras musicais épicas que contavam histórias ou exploravam temas de forma mais profunda. Alguns álbuns se tornaram famosos por suas durações ambiciosas, com várias faixas e mistura de gêneros. Essa mudança transformou a indústria musical, levando à criação de álbuns icônicos que ainda celebramos hoje. É impressionante pensar em como essa mudança afetou não apenas o som da música, mas também a forma como a percebemos. Você consegue imaginar as obras do seu artista favorito resumidas em apenas algumas canções? Por que o Nar Nawaz detém o recorde em construção naval? Este incrível navio, originalmente conhecido como o Gigante do Mar, tem 1.503 pés de comprimento, tornando-se o mais longo já construído. Imagine um navio mais longo do que 4 campos de futebol alinhados.
Construído com tecnologia moderna, o Narnawas mostra conquistas impressionantes na construção naval atual. Seu tamanho não é apenas para impressionar, reflete as habilidades e a experiência excepcionais dos engenheiros navais de hoje. O Narnawas pode transportar cargas enormes e atravessar vastos oceanos, destacando nossa capacidade de expandir os limites do design e da construção. O caminho desde os projetos até a água deste gigante flutuante não foi fácil, exigindo uma coordenação notável de materiais, habilidades e inovações. Cada centímetro foi cuidadosamente planejado, e o Narnawas simboliza o quão longe chegamos em tecnologia marítima. À medida que as necessidades marítimas crescem e evoluem, este navio é um testemunho da engenhosidade humana. Quem sabe o que nos aguarda no futuro da construção naval? Você sabia que a batata causou pânico na França no século XVIII? A história tem um detalhe surpreendente. Antigamente as pessoas achavam a batata venenosa. Esse equívoco gerou uma grande onda de pânico e até histeria entre os franceses. Muitos viam a batata como um vegetal estranho e suspeito, evitando-a. Um homem corajoso chamado Antoine-Augustin Parmentier decidiu mudar essa percepção. Ele acreditava no potencial da batata e começou a comê-la em público para provar que era segura. Sua atitude ousada e ações bem planejadas ajudaram a mudar a visão da sociedade. Logo, as pessoas começaram a aceitar a batata, que se tornou parte da culinária francesa. Não é incrível como ideias podem mudar por causa de um único ato corajoso? Conheça a pioneira que mudou a história para sempre. Berta Felícia Lutz fez história em 1905, ao se tornar a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel da Paz. Em uma época em que as vozes femininas eram frequentemente ignoradas, ela lutou com entusiasmo pela paz, abrindo caminho em um mundo dominado por homens. Graças à sua dedicação inabalável em promover a compreensão e a cooperação entre os povos, Lutz teve um papel fundamental em aumentar a conscientização sobre a importância da diplomacia em vez do conflito. Seu trabalho não apenas destacou o papel crucial das mulheres nos esforços de paz, mas também desafiou as normas sociais que as restringiam. O caminho de Lutz nos inspira hoje, incentivando uma nova geração de ativistas a usar suas vozes e lutar por justiça. Você consegue imaginar um mundo onde todos têm a oportunidade de defender a paz? Você sabia sobre os empolgantes tokens verdes SNH? No século XIX, a empresa SNH lançou esses inovadores tokens verdes que revolucionaram as compras. Os clientes podiam acumular tokens com suas compras e depois trocá-los por prêmios interessantes. Essa estratégia de marketing inteligente foi uma das primeiras programas de fidelidade, criada para fazer com que as pessoas voltassem à loja repetidamente. As pessoas adoravam a ideia de ganhar algo a mais apenas por comprar, o que ajudou a criar um senso de comunidade e gratidão entre clientes e empresas. Quando os compradores acumulavam tokens, eles não só sentiam alegria ao receber prêmios, mas também se tornavam mais leais às marcas que os ofereciam. Essa ideia simples, mas eficaz, lançou as bases para diversos programas de fidelidade que vemos hoje, desde cartões de pontos até aplicativos móveis que recompensam os clientes frequentes. Você consegue imaginar como os hábitos de compra mudaram com a chegada desses tokens? Você sabia que os relógios de pulso geralmente são usados no pulso esquerdo? Essa tradição vem dos primeiros dias dos relógios de pulso e tem uma origem prática. A maioria das pessoas é destra, então é mais fácil ajustar o relógio com a mão dominante quando ele está no pulso esquerdo. Esse jeito simples de ajustar reduz o risco de danificar o relógio no dia a dia. Essa prática se popularizou especialmente entre os soldados, que precisavam de acesso rápido ao relógio, sem atrapalhar as armas ou equipamentos. Usar o relógio no pulso esquerdo permitia que eles vissem as horas rapidamente, mantendo-se prontos para agir. Hoje, essa tradição ainda é amplamente seguida, mostrando que alguns hábitos persistem por boas razões. Então, da próxima vez que você olhar para o seu pulso, pense em como essa tradição influenciou a forma como usamos relógios. A verdade é que o Japão está super lotado. Com uma população de mais de 125 milhões de pessoas, a densidade populacional do Japão é impressionante, especialmente se comparada ao Montana. Embora Montana tenha uma área maior, sua população é apenas uma pequena parte da japonesa, tornando o Japão mais de 100 vezes mais densamente povoado. Essa diferença marcante é um lembrete das vastas paisagens de Montana, onde muitos encontram conforto na natureza. Imagine caminhar pelo Parque Nacional Glacier, com suas montanhas deslumbrantes e lagos cristalinos.
ou explorar as estradas pitorescas das montanhas rochosas. No Japão, por outro lado, a vida urbana prospera na agitação de cidades como Tóquio, onde cada espaço é aproveitado. Isso significa que mais pessoas compartilham o mesmo espaço no Japão, criando comunidades vibrantes e diversificadas. As diferenças entre esses dois lugares mostram como a geografia molda o estilo de vida e as experiências. Que estilo de vida você prefere? É verdade que agora os cães têm carrinhos caros? Em 2023, na Coreia do Sul, houve uma tendência surpreendente. Venderam-se mais carrinhos para cães do que para crianças. Isso mostra o quanto nossos amigos peludos se tornaram importantes em nossas vidas diárias. Os sul-coreanos estão cada vez mais tratando seus animais de estimação como membros da família, investindo em acessórios estilosos e conforto para eles. O aumento nas vendas de carrinhos para cães reflete mudanças culturais mais amplas, onde os pets se tornam não apenas companheiros, mas parte da vida social, acompanhando seus donos em parques, cafés e até nas compras. Muitos donos de cães se orgulham de mimar seus pets, buscando proporcionar a melhor qualidade de vida. Essa tendência pode estar relacionada ao aumento do número de donos de animais de estimação nas cidades, onde soluções práticas para pets são muito procuradas. À medida que o estilo de vida das pessoas muda, nossa compreensão do que significa ser um dono de animal de estimação também se transforma. E você, o que acha? Os carrinhos para pets são um sinal de luxo ou apenas uma questão de bom senso? Illinois proibiu microesferas prejudiciais em produtos de limpeza. Essa decisão fez de Illinois um dos primeiros estados do Secret State a tomar medidas contra pequenas partículas plásticas encontradas em muitos produtos esfoliantes populares. Embora as microesferas sejam conhecidas por sua capacidade de limpar a pele, elas representam uma séria ameaça aos sistemas aquáticos. Quando vão para o esgoto, essas partículas muitas vezes passam pelos sistemas de filtragem e acabam em lagos e rios, onde podem prejudicar peixes e outros seres aquáticos. A proibição das microesferas é um passo importante para proteger o meio ambiente da poluição desnecessária causada por cosméticos. Ao eliminar as microesferas, Illinois está abrindo caminho para práticas de beleza sustentáveis, mostrando que até pequenos passos podem fazer uma grande diferença para o nosso planeta e seu futuro. Quais outros estados seguirão esse exemplo? Descubra como a Coca-Cola é produzida nas Maldivas. Esta bebida refrescante ganhou um novo jeito de ser feita ao usar água do mar dessalinizada. Transformando água salgada em água potável, a Coca-Cola utilizou tecnologias avançadas para criar sua bebida favorita, até mesmo nas ilhas. O processo de dessalinização remove o sal e outras impurezas da água do mar, tornando-a segura e adequada para consumo. Esse método inteligente não só trouxe um ingrediente local único, mas também destacou a conexão entre química e comércio. Ele mostra como a ciência pode resolver problemas reais, especialmente em lugares onde a água doce é escassa. Então, da próxima vez que você beber Coca-Cola, lembre-se do caminho especial que seus ingredientes percorreram, criados bem no coração das Maldivas. Você sabia que a Bayer já vendeu heroína como remédio? Em 1898, a famosa empresa farmacêutica Bayer lançou o diacetilmorfina, chamado de heroína. A empresa afirmava que esse novo medicamento não só suprimia a tosse de forma eficaz, mas também ajudava na dependência de morfina, alegando que não causava vício. Inicialmente, muitos médicos acreditaram nas propriedades milagrosas da heroína, usando-a para tratar tudo, desde tosse até dores intensas. No entanto, a empolgação não durou muito. Com o aumento do número de usuários, ficou claro que a heroína causava forte dependência e não era uma alternativa segura como prometido. Essa reviravolta levou a sérios problemas de saúde pública e mudou nossa percepção sobre drogas hoje. A introdução da heroína pela Bayer nos lembra da importância de abordar novos medicamentos com otimismo e cautela. Você consegue acreditar que uma substância narcótica já foi considerada uma cura milagrosa? Acredite ou não, abraços podem ter um efeito estranho. Há uma história sobre um cuidador que preferia a solidão, mas tinha um hábito incomum de abraçar os pacientes. Normalmente, ele se mantinha à parte, mas às vezes oferecia conforto àqueles que estavam se aproximando do fim da vida. Curiosamente, muitos desses pacientes faleciam apenas alguns dias após esses momentos de carinho.
Esse fenômeno levanta questões sobre a força da conexão humana e como atos simples de conforto podem tocar profundamente nossas vidas, especialmente em tempos difíceis. O calor de um abraço ou um toque suave podem não apenas trazer alívio emocional, mas também desempenhar um papel inesperado no processo de despedida. Talvez nos últimos momentos a proximidade ajudasse a suavizar sua transição. Essa fascinante combinação de psicologia, compaixão e talvez até mistérios da vida e da morte nos lembra da importância de nos conectarmos com os outros, mesmo em seus últimos instantes. O que você pensa sobre essa conexão entre o contato físico e nossos últimos momentos de vida? E se eu disser que filhos e filhas formam famílias? Esse conceito importante destaca a necessidade de profundo respeito e cuidado com os pais e ancestrais, sendo a base da sociedade chinesa. Filhos e filhas inspiram as pessoas a valorizarem a história e os valores de sua família, fortalecendo a conexão entre gerações. Imagine como as crianças aprendem a cuidar de seus pais idosos, não apenas por obrigação, mas como uma forma de expressar amor e gratidão. Esse respeito profundo também impacta a vida cotidiana, desde a tomada de decisões até a celebração de tradições culturais. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes prevalece, filhos e filhas lembram da importância dos laços familiares e do legado. Isso inspira as pessoas não apenas a lembrar suas raízes, mas também a participar ativamente na preservação do legado de sua família. Como você demonstra respeito em sua família? Um fato interessante sobre seus pulmões. Você sabia que o pulmão esquerdo é na verdade menor que o direito? Essa diferença incrível não é à toa. Ela existe para fazer espaço para o coração. O corpo humano é como um quebra-cabeça bem planejado, onde cada peça tem seu lugar especial. O pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, enquanto o direito tem 3. O tamanho menor do pulmão esquerdo cria espaço para o coração, que fica um pouco à esquerda na caixa torácica. Enquanto isso, o pulmão direito acomoda o fígado que está logo abaixo dele, do lado direito. Essa organização inteligente garante que todos os órgãos fiquem bem posicionados e funcionem bem juntos. Os pulmões trabalham arduamente para trazer oxigênio para o nosso corpo. Por isso é interessante ver como eles se adaptam aos outros órgãos ao seu redor. Compreender essa conexão dinâmica nos ajuda não apenas a valorizar nossa anatomia, mas também destaca como cada parte do nosso corpo desempenha um papel importante na manutenção da vida. Você já se perguntou como esses órgãos funcionam tão perfeitamente juntos? Você já percebeu como os cirurgiões interrompem os pacientes? Esse comportamento comum pode causar mal-entendidos e afetar a qualidade do atendimento médico. Estudos mostram que quando os cirurgiões interrompem frequentemente os pacientes durante as consultas, isso cria um ambiente onde os pacientes se sentem não ouvidos e ansiosos. Essas interrupções, muitas vezes, levam a diagnósticos apressados, dificultando a coleta de todas as informações necessárias sobre a condição do paciente. A comunicação eficaz é extremamente importante na saúde, pois ajuda os pacientes a se sentirem à vontade para compartilhar seus sintomas e preocupações. Quando os pacientes conseguem expressar completamente seus pensamentos, os cirurgiões estão mais aptos a fazer avaliações precisas e tomar decisões. Um ambiente confortável favorece o diálogo aberto, reduzindo a probabilidade de erros e aumentando a satisfação geral dos pacientes. O que pode ser feito? Treinamentos focados na escuta ativa e na melhoria das habilidades de comunicação podem ajudar os cirurgiões a desenvolver uma abordagem mais centrada no paciente, promovendo confiança e colaboração na relação médico-paciente. Que tal defender uma melhor comunicação na saúde? Difícil de acreditar, mas a temperatura atingiu 56,7 graus Celsius. Em 10 de julho de 1913, na pequena região de Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, foi registrada a temperatura mais alta já medida na Terra. Esse dia histórico se tornou um marco na história da meteorologia e ainda é frequentemente mencionado por cientistas e entusiastas do clima. O Vale da Morte, conhecido por sua paisagem árida e condições extremas, é considerado um dos lugares mais quentes do planeta. Sua geografia única, com vastas planícies salinas e altas montanhas, contribui para essas temperaturas elevadas. Naquele dia fatídico de 1913, as condições eram perfeitas. Céu limpo, ar seco e um sol implacável criaram uma atmosfera semelhante a um forno. Até hoje, visitantes buscam esse lugar incrível, onde podem sentir o calor intenso e aprender mais sobre o clima extremo.
Será que esse recorde algum dia será superado? A chocante verdade sobre erupções vulcânicas e a população de ovelhas. A erupção do supervulcão Toba, que ocorreu há cerca de 74 mil anos, teve um impacto devastador no clima da Terra e na vida animal. As temperaturas caíram devido às nuvens de cinzas que bloqueavam a luz solar, e é difícil acreditar que um evento assim possa ter levado à redução da população de ovelhas em 80%. O resfriamento brusco e a falta de alimento tornaram a sobrevivência desses animais praticamente impossível. Muitos pastores perderam suas fontes de renda, já que as ovelhas, das quais dependiam para obter lã, leite e carne, desapareceram quase da noite para o dia. Esse evento catastrófico afetou não apenas as ovelhas, provavelmente causou sérias perturbações em vários ecossistemas. Cientistas estudam essas antigas erupções para entender suas consequências a longo prazo, tanto para a vida selvagem quanto para os humanos. O que podemos aprender com tais catástrofes naturais colossais no mundo moderno? Lixo na estrada. Por que isso é importante? Muitos resíduos, como embalagens, garrafas e bitucas, são jogados de carros em movimento. Esse problema está crescendo e traz sérias dificuldades para o meio ambiente. Quando esses itens são descartados pelas janelas dos carros, eles não desaparecem. Eles se espalham pela paisagem e podem acabar em corpos d'água, prejudicando a vida selvagem e os ecossistemas. Limpar o lixo das estradas é muito mais difícil do que das calçadas ou parques, pois ele frequentemente fica preso em lugares de difícil acesso e pode ser levado pelo vento. Além disso, o lixo contribui para a poluição e pode até afetar nossa saúde, pois atrai pragas e cria perigos. Portanto, da próxima vez que você ver alguém jogando lixo do carro, lembre-se de como isso impacta o mundo ao nosso redor e considere expressar sua opinião. Poucas pessoas conhecem essa incrível história de emagrecimento. Após a cirurgia, um homem corajoso perdeu mais de 300 quilos, o que mudou radicalmente sua vida. Essa jornada envolveu não apenas a perda de peso, mas também a superação de dificuldades emocionais e a mudança na autoimagem. Imagine o quanto é preciso se esforçar para manter um estilo de vida saudável após uma transformação tão significativa. O processo começou com a ajuda de profissionais de saúde durante a cirurgia, mas as verdadeiras mudanças vieram através do trabalho pessoal e da dedicação. A cada quilo perdido, enfrentaram tanto vitórias quanto desafios. Amigos e familiares deram apoio, ajudando a lidar com as dificuldades. Essa história inspiradora nos ensina que, embora as mudanças físicas possam ser impressionantes, a jornada emocional é igualmente importante para alcançar resultados duradouros. É um poderoso lembrete de que, com determinação e apoio, é possível superar qualquer obstáculo. O que você poderia alcançar com um pouco mais de determinação? Difícil de acreditar, mas os elefantes andam na ponta dos pés. Esses magníficos animais se movem de uma maneira que os destaca entre muitos outros seres. Os elefantes se apoiam em almofadas macias sob os calcanhares, o que lhes permite se moverem silenciosamente. Essa característica é muito útil por várias razões. Primeiro, ajuda-os a se aproximar de suas presas, tornando-os invisíveis em seus habitats. Além disso, o silêncio evita que assustem outros animais, o que é especialmente importante em ecossistemas sensíveis onde vivem. Imagine um enorme elefante que pode andar tão silenciosamente quanto um sussurro. Essa incrível habilidade mostra como a natureza dotou os elefantes de capacidades para sobreviver em seu ambiente. Você já viu um elefante em ação e notou como ele se move graciosamente. Você já viu um urso polar transparente? A maioria das pessoas imagina os ursos polares como grandes criaturas peludas com um lindo pelo branco, mas na verdade é um pouco diferente. O pelo do urso polar é na verdade transparente e oco. Essa característica incrível permite que a luz do sol passe pelo pelo e se reflita na pele do urso, dando a ele aquele visual branco tão reconhecível. Essa adaptação única ajuda os ursos a se camuflarem no ambiente gelado do Ártico, facilitando a caça de focas e outras presas. Além disso, a estrutura oca do pelo retém o ar, proporcionando isolamento térmico em climas frios. Portanto, embora esses ursos pareçam brancos contra a neve e o gelo, seu pelo não é pintado. É um exemplo brilhante das soluções inteligentes da natureza. Na próxima vez que você pensar em um urso polar, lembre-se de que sua aparência não é tudo o que se pode ver. Não é incrível como algo tão simples como o pelo pode trazer benefícios tão incríveis?
Você adivinha o que realmente chama a atenção na internet? A conversa toma um rumo interessante que incentiva os espectadores a se juntarem. Ela convida todos a compartilharem suas opiniões sobre um fato fictício mencionado antes, gerando discussão e interação. Essa abordagem não só cria uma comunidade, mas também torna o conteúdo mais próximo e envolvente. Além disso, para quem quer manter uma vibe positiva, há uma leve sugestão para clicar no botão de inscrição. Assim, os espectadores não perdem futuros conteúdos ou o próximo fato surpreendente. Canais que estabelecem uma comunicação bidirecional com seu público costumam ver discussões mais ativas, tornando o processo mais divertido para todos. Então, o que você está esperando? Junte-se à diversão e participe da conversa. Você sabia que as primeiras bicicletas não tinham pedais? A evolução das bicicletas é impressionante e reflete a combinação de inovação e necessidades em mudança. A primeira bicicleta, chamada de Draisiana, surgiu no início do século XIX e não tinha pedais. Em vez disso, os ciclistas empurravam-se com os pés no chão, equilibrando-se em duas rodas. Com o tempo, os inventores introduziram um sistema de pedais, revolucionando a forma de se locomover. Na década de 1860, surgiu o penny farthing, uma bicicleta com uma roda dianteira grande que oferecia velocidade, mas era difícil de controlar. Logo, os designs se tornaram mais práticos, levando à criação da bicicleta segura, no final dos anos 1800, com rodas de tamanhos iguais e um quadro resistente. Esse design é a base das bicicletas modernas que você vê hoje, equipadas com marchas, assentos confortáveis e freios para segurança. As bicicletas mudaram não apenas a forma de se locomover, mas também representaram um grande avanço no transporte pessoal. Considerando o quanto elas evoluíram, como será a próxima fase dessa evolução? Pronto para se surpreender com fatos incríveis? Você sabia que existem infinitos fatos interessantes esperando para serem descobertos? Bem-vindo ao mundo dos fatos aleatórios, onde aprender é incrivelmente divertido. Por exemplo, você pode se surpreender ao saber que o mel nunca estraga. Arqueólogos encontraram potes de mel em tumbas egípcias antigas com mais de 3.000 anos, e ele ainda é comestível. Ou ainda, os polvos têm 3 corações. 2 bombeiam sangue para as brânquias e 1 para o resto do corpo. Não é incrível? Essas pequenas pérolas de conhecimento despertam a curiosidade e podem iniciar conversas sem fim. Ao mergulhar no mundo dos fatos aleatórios, você não apenas impressiona seus amigos, mas também amplia sua compreensão do mundo ao seu redor. Então você está pronto para embarcar nesta jornada emocionante e descobrir ainda mais fatos surpreendentes? Difícil de acreditar, mas Poliwag e Ditto são gêmeos. Embora esses dois pokémons pareçam completamente diferentes, eles têm algo surpreendente em comum: emitem os mesmos sons. Poliwag, um pokémon aquático com corpo redondo e padrão espiral, frequentemente faz sons borbulhantes encantadores enquanto se move na água. Ditto, por outro lado, é um Pokémon que pode se transformar em qualquer outro Pokémon. Pode-se pensar que essa forma deveria emitir um som diferente, certo? No entanto, ambas as criaturas fazem os mesmos gritos. Essa semelhança interessante é um fato divertido para os fãs e mostra como os designers de Pokémons às vezes brincam com os sons, criando conexões inesperadas entre os personagens. Então, ao lutar com Poliwag na água, ou encontrar Ditto em uma transformação inesperada, seus gritos vão te lembrar desse segredo curioso. Quantos mais segredos dos Pokémons você conseguirá descobrir? O fundo do oceano ainda é um mistério. Surpreendentemente, cerca de 95% das profundezas do oceano ainda não foram exploradas, tornando-o um dos lugares menos estudados do nosso planeta. Os cientistas sabem mais sobre a superfície de Marte e da Lua do que sobre o nosso próprio leito marinho. Embora tecnologias modernas como sonar e imagens de satélite tenham começado a revelar esse mundo oculto, o mapeamento de áreas profundas ainda enfrenta grandes desafios. É caro e leva muito tempo, o que limita nossos esforços de exploração. Compreender melhor o fundo do oceano é extremamente importante, e isso pode nos ajudar a prever desastres naturais, como terremotos e tsunamis. Além disso, pode levar à descoberta de muitas espécies marinhas desconhecidas, cada uma das quais pode mudar nossa visão sobre a vida na Terra. Imagine os mistérios que estão escondidos sob as ondas, esperando para serem revelados. Porque ajudar os outros nos torna mais ligados a eles. O efeito Benjamin Franklin revela uma verdade interessante sobre nossa mente. Nomeado em homenagem a um dos pais fundadores dos Estados Unidos, esse fenômeno psicológico mostra que, ao fazer um favor a alguém, você pode começar a se apegar mais a essa pessoa.
É fascinante. Nosso cérebro busca consistência entre o que fazemos e o que sentimos. Então, se você ajuda alguém, sua mente começa a associar esse ato de bondade com a ideia de que você deve amá-los. É como um atalho mental, onde suas ações moldam seus sentimentos. Imagine que você empresta seu livro favorito a um amigo. Com o tempo, você pode perceber que sua gratidão por ele aumenta. Esse efeito não se aplica apenas à amizade. Ele também pode ser observado em ambientes de trabalho ou comunidades. Na próxima vez que alguém pedir sua ajuda, lembre-se de que sua bondade pode criar um vínculo mais forte entre vocês. Muitos não sabem, mas lagos podem explodir. As erupções limnéticas são fenômenos naturais fascinantes, mas perigosos, que podem ocorrer em lagos profundos, como o Lago Nyos, em Camarões. Essas erupções acontecem quando o gás carbônico, CO2, se acumula na água, formando uma bolha perigosa sob a superfície. Quando a pressão fica muito alta, a bolha estoura, liberando uma enorme nuvem de CO2 no ar. Essa nuvem pode deslocar o oxigênio ao redor, criando situações ameaçadoras para a vida de pessoas e animais nas proximidades. A erupção limnética mais conhecida ocorreu em 1986, quando quase 1.800 pessoas morreram devido à liberação repentina de CO2 do Lago Nyos. Para evitar tragédias como essa, os cientistas monitoram ativamente os lagos profundos e utilizam métodos como a degaseificação, que ajudam a liberar gases presos de forma segura. Portanto, embora nossos lagos pareçam tranquilos, há um perigo escondido sob a superfície. O que realmente ajuda a sobreviver durante a fome? Em situações críticas, as pessoas às vezes comem velas para não morrer de fome. Velas antigas, especialmente as feitas de sebo, gordura de boi ou cera de abelha, contêm calorias que podem manter a energia quando a comida é escassa. Embora comer uma vela não seja muito agradável, esses ingredientes podem fornecer energia em condições extremas. As velas de sebo eram comuns no passado, especialmente antes do surgimento das tecnologias modernas de fabricação de velas, que frequentemente usam parafina ou materiais sintéticos. Quando uma pessoa enfrenta a fome, é surpreendente a que ela pode se adaptar. Embora mastigar cera possa parecer desagradável, durante a fome, a sobrevivência muitas vezes exige decisões difíceis. Essa prática estranha mostra até onde as pessoas vão em tempos desesperadores e como a criatividade em situações difíceis pode levar a soluções inesperadas. Você já considerou a possibilidade de comer algo tão incomum quanto uma vela? Incrível, mas é verdade. Carlos Iulo alcançou grande sucesso. Após sua conquista impressionante, ao ganhar 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2024 em Paris, o ginasta filipino recebeu um incrível pacote de prêmios. Entre os principais prêmios está uma casa de 3 quartos, totalmente mobiliada, avaliada em $552.802. Imagine como é ter um lar tão bonito logo após realizar seus sonhos. Mas isso não é tudo. Carlos também ganhou diversos outros prêmios, incluindo um fornecimento vitalício de buffets luxuosos, permitindo que ele desfrute das refeições sem preocupações. Além disso, ele terá acesso a procedimentos endoscópicos gratuitos quando completar 45 anos, garantindo cuidados com sua saúde à medida que envelhece. Essa combinação de luxo e praticidade destaca como as conquistas esportivas podem levar a prêmios que mudam vidas, não apenas para Carlos, mas para atletas em todo o mundo. Seu sucesso é uma prova de trabalho duro e dedicação, mostrando que os sonhos podem se tornar realidade. O que você acha de prêmios tão extravagantes para os atletas? Acredite ou não, mas as pessoas podem um dia aprender a produzir veneno. Pesquisas recentes publicadas na revista Proceedings of the National Academy of Sciences mostram que os humanos têm mecanismos biológicos para desenvolver veneno, assim como répteis e muitos mamíferos. Cientistas descobriram que todos os mamíferos possuem componentes genéticos necessários para a produção de veneno, o que sugere que a evolução pode nos permitir desenvolver essa incrível habilidade no futuro. Atualmente, não produzimos veneno, e não está claro se algum dia seremos capazes de fazê-lo. No entanto, o potencial existe, levantando questões interessantes sobre como nossos ancestrais poderiam ter usado veneno para defesa ou caça. Compreender essa habilidade pode levar a descobertas revolucionárias na medicina e na genética. O uso das propriedades do veneno pode resultar em novos métodos de tratamento ou alívio da dor. O futuro do veneno nos humanos pode estar mais próximo do que pensamos.
vamos revelar a verdade sobre os mosaicos sagrados. Este espetáculo vibrante cria um padrão manchado que lembra um mosaico natural em uma paisagem seca e é considerado um lugar sagrado para as tribos locais Okanagan. Imagine grandes áreas de terra adornadas com manchas coloridas, quase como uma obra de arte da própria natureza. Esses padrões únicos surgem da mistura de plantas, fontes de água e raios de sol, se unindo em harmonia. Para o povo Okanagan, esses lugares não são apenas bonitos. Eles têm um profundo significado espiritual e são uma fonte de orgulho cultural. Os padrões complexos também contam histórias de seus ancestrais, conectando gerações ao longo do tempo. Quando os visitantes admiram essa impressionante beleza natural, eles frequentemente lembram da importância de respeitar e preservar esses espaços sagrados. Então, da próxima vez que você ver um espetáculo assim, lembre-se de que não é apenas uma imagem bonita, é um legado vivo da terra e de seu povo. Conheça a fascinante planta Siningia parvifolia. Este incrível suculento tem folhas que lembram pequenos golfinhos, tornando-se um complemento exótico para qualquer jardim doméstico. Com inspiração marinha, a Siningia parvifolia não só encanta os olhos, mas também requer pouca manutenção. Essas folhas únicas não são apenas adoráveis, mas ajudam a planta a armazenar água, permitindo que ela prospere em condições secas. Por isso, é fácil cuidar dela, mesmo sem experiência. A planta também floresce com flores amarelas vibrantes, acrescentando ainda mais charme ao seu visual impressionante. Originária da África do Sul, este suculento prefere luz brilhante e difusa e precisa de muito pouca água. Os amantes de plantas adoram exibi-la em vasos estilosos, frequentemente criando composições atraentes. Seu visual incomum a torna favorita tanto entre colecionadores quanto entre simples entusiastas de plantas. Seja você um jardineiro experiente ou um iniciante, adicionar a Siningia parvifolia à sua coleção certamente chamará a atenção. Que tal trazer um pedaço do oceano para casa? Quando os homens correm com as esposas nos braços. É um evento único onde casais participam de uma competição divertida, onde os maridos carregam suas esposas por obstáculos desafiadores. Essas pistas não são para os fracos, estão cheias de buracos de lama, armadilhas escorregadias e diversos testes físicos. As apostas são altas. Se o marido deixar a esposa cair durante a corrida, ele é desqualificado na hora. E o prêmio principal? O vencedor ganha cerveja equivalente ao peso da sua esposa, o que traz humor, amor e uma motivação inusitada para o trabalho em equipe. Essa competição divertida não só mostra a força física, mas também destaca a conexão do casal e sua capacidade de trabalhar juntos sob pressão. É um espetáculo que atrai multidões de espectadores, que torcem ansiosamente por suas equipes favoritas. Não parece que esse evento reflete o espírito de diversão e parceria nos relacionamentos? Incrível, mas é verdade. Einstein escolheu a sabedoria, não a riqueza. Em 1922, o famoso físico Albert Einstein estava em Tóquio, onde conheceu um mensageiro que lhe trouxe algo. Em vez de receber uma recompensa em dinheiro, ele escreveu uma nota reflexiva em um simples pedaço de papel. Na mensagem, que refletia seus valores profundos, ele disse: "Uma vida tranquila e simples traz mais alegria do que a busca incessante pelo sucesso, cheia de preocupações constantes." Essa ideia bem formulada mostra a crença de Einstein de que a felicidade vem da simplicidade, e não da corrida desenfreada por fama ou riqueza. Naquele momento, Einstein decidiu compartilhar sabedoria em vez de riqueza, nos deixando um poderoso lembrete de que a verdadeira alegria muitas vezes está em viver de forma modesta. Quantos de nós fariam a mesma escolha em nosso mundo acelerado? Você sabia que Utah quase teve um nome doce? O estado que conhecemos como Utah quase foi chamado de Deseret, que significa Terra das Abelhas Longas. Esse nome interessante veio de um texto sagrado que os primeiros colonos mormons valorizavam, admirando as abelhas por seu trabalho duro e forte senso de comunidade. As abelhas simbolizam não apenas diligência, mas também cooperação, já que vivem em colônias e produzem mel. A escolha do nome Deseret reflete os valores profundos desses colonos, que acreditavam na importância da unidade e do esforço para construir uma nova vida em uma paisagem ocidental difícil. Imagine como chamaríamos Utah hoje se esse nome doce tivesse se tornado realidade. A história de Deseret sugere a importância cultural e histórica dos nomes.
revelando perspectivas únicas sobre os valores e prioridades da comunidade. As abelhas continuam a desempenhar um papel importante em nosso ecossistema, lembrando-nos da interconexão da vida, assim como os primeiros colonos viam sua comunidade. É interessante como os nomes moldam nossa identidade. Você sabia que o avestruz tem um olho enorme? É verdade. O olho do avestruz tem cerca de 5 centímetros de diâmetro, maior que seu cérebro, que é do tamanho de uma noz. Essa anatomia impressionante não é por acaso. Olhos tão grandes ajudam os avestruzes a perceber predadores à distância, o que lhes dá uma vantagem na sobrevivência nas planícies africanas. Eles conseguem ver a até 4 quilômetros de distância. É interessante como essas aves usam sua visão aguçada para se manterem alertas enquanto procuram por comida ou se comunicam entre si. Apesar de terem olhos tão grandes, o avestruz não pode voar, pois são aves pesadas. Seu peso varia de 100 a 160 quilos. Em vez de voar, os avestruzes correm incrivelmente rápido, atingindo velocidades de até 72 km por hora. Essas características únicas fazem do avestruz uma das aves mais incríveis do planeta. Então, da próxima vez que você pensar em aves, lembre-se do tamanho impressionante do olho do avestruz em comparação com seu cérebro. Vamos revelar a verdade sobre a água para a cerveja. Você sabia que o cálcio é essencial para fazer uma cerveja saborosa? Durante o processo de fabricação, o cálcio desempenha várias funções importantes. Primeiro, ele ajuda a manter o nível de pH ideal, necessário para o bom funcionamento das enzimas durante a maceração. Essas enzimas quebram os grãos, liberando os açúcares necessários para a fermentação. Em segundo lugar, o cálcio ajuda a clarificar as proteínas, resultando em uma cerveja mais limpa e transparente. Se as proteínas permanecem no mosto, isso pode causar turbidez indesejada. Por fim, o cálcio ajuda na sedimentação das leveduras, facilitando sua deposição após a fermentação. Isso torna a cerveja mais suave e melhora seu sabor. É por isso que muitas regiões famosas pela cerveja, como a Alemanha e a Bélgica, costumam se orgulhar de sua água dura natural, rica em cálcio. O equilíbrio certo de cálcio não só melhora o sabor, mas também afeta a qualidade geral da cerveja. Não é incrível como algo tão simples como a água pode mudar tanto a sua bebida favorita? Você pode acreditar que caminhamos 5 vezes ao redor da Terra? Em média, uma pessoa percorre incríveis 185 mil quilômetros ao longo da vida, o que equivale a cerca de 5 voltas ao redor do planeta na linha do Equador. Essa conquista impressionante está ligada às nossas atividades diárias, seja indo para a escola, passeando no parque ou apenas se movendo pela casa. Pensando bem, são muitos passos. Todo dia, um adulto dá entre 7.500 e 10.000 passos, e isso se acumula rapidamente. Imagine todos esses pequenos momentos. Cada vez que você vai ao ônibus ou atravessa de um cômodo para outro, você contribui para esse grande número. Embora caminhar seja muitas vezes visto como uma ação simples, é uma parte maravilhosa da vida humana que não só mantém nossa forma física, mas também nos conecta com o mundo ao nosso redor. Então, da próxima vez que você sair para uma caminhada, lembre-se de que cada passo o aproxima dessa jornada épica ao redor da Terra. Você sabia que seu esqueleto se renova completamente a cada 10 anos? É verdade. A cada 10 anos, seu corpo passa por um incrível processo de renovação óssea. Essa habilidade surpreendente está ligada ao trabalho de células especiais, chamadas osteoblastos e osteoclastos. Os osteoblastos criam novo material ósseo, enquanto os osteoclastos destroem os ossos antigos. Juntos, eles trabalham constantemente para manter um equilíbrio saudável, permitindo que seu esqueleto se adapte a cargas e lesões. Com o passar do tempo ou mudanças no estilo de vida, seu corpo se ajusta, fortalecendo os ossos para atividades como correr ou levantar pesos. Essa renovação também ajuda a curar fraturas mais rapidamente, mostrando o quão adaptáveis são nossos ossos. Você pode se surpreender ao saber que, em média, temos cerca de 206 ossos no esqueleto adulto, e todos eles passam por esse dinâmico processo de renovação. Então, embora você possa sentir que está envelhecendo, seu sistema esquelético, na verdade, está se renovando, permitindo que você permaneça ativo. Não é incrível? Você sabia que no Reino Unido são cultivados 35 mil hectares de ervilha? O Reino Unido é um grande produtor de ervilhas, e os agricultores dedicam grandes áreas para essas leguminosas nutritivas a cada ano. A ervilha, conhecida pela sua cor verde vibrante e sabor adocicado, é
É deliciosa e rica em proteínas, fibras e vitaminas essenciais. Ela cresce muito bem no clima temperado e fresco do Reino Unido, tornando o país um local ideal para seu cultivo. Tanto a ervilha de jardim quanto a ervilha de campo são cultivadas, sendo que a última é frequentemente usada como ração animal ou processada para consumo humano. Essa prática agrícola ampla ajuda a economia local e promove uma agricultura sustentável. Mas por que a ervilha é tão popular entre os agricultores? Seu curto ciclo de crescimento e a capacidade de enriquecer o solo com nitrogênio fazem dela uma excelente escolha para a rotação de culturas. Então, da próxima vez que você saborear um prato delicioso de ervilha, lembre-se da impressionante escala da produção de ervilhas no Reino Unido. Vamos revelar a verdade sobre a quimioterapia e as impressões digitais. Muitos sabem que a quimioterapia é usada para tratar o câncer, mas ela pode causar efeitos colaterais inesperados. Um desses efeitos são mudanças temporárias nas impressões digitais. Alguns medicamentos, como o Upcitivin, usados na quimioterapia, podem deixar a pele dos dedos mais macia e lisa. Isso acontece porque esses remédios afetam as células da pele, às vezes alterando os padrões que formam nossas impressões digitais únicas. Embora esse efeito colateral possa causar preocupação, especialmente em quem está em tratamento, ele geralmente é temporário. Assim que o corpo começa a se recuperar da quimioterapia, as impressões digitais costumam voltar ao normal. Esse fenômeno surpreendente mostra como o tratamento do câncer pode afetar até os menores detalhes da nossa identidade. Portanto, da próxima vez que alguém pensar que as impressões digitais são permanentes, lembre-se de que isso pode não ser verdade, especialmente durante um tratamento médico. Vamos revelar a verdade sobre o estilo de vida único do Alasca. Com uma população de cerca de 700 mil pessoas, o Alasca é uma terra de contrastes, onde a maioria vive em Anchorage ou na capital, Juneau. No entanto, grande parte deste vasto estado é composta por vilarejos remotos e paisagens selvagens deslumbrantes. A vida nesses lugares isolados desenvolve uma forte independência e autossuficiência entre os habitantes. Muitos alascanos gostam de atividades ao ar livre, como pesca, caça e caminhadas, frequentemente contando com suas habilidades para sobreviver em um ambiente desafiador. A cultura reflete esse espírito de resiliência, onde as conexões comunitárias são essenciais para o apoio mútuo. Mesmo nas cidades, o estilo de vida no Alasca permanece ligado à natureza, convidando os moradores a interagir com seu belo entorno. Portanto, esteja você em um movimentado centro urbano ou em uma tranquila vila, a vida no Alasca oferece uma perspectiva única sobre comunidade e autossuficiência. O que você acha que isso diz sobre a identidade deles? Você ouviu sobre o desastre no Aquadome em Berlim? No dia 16 de dezembro de 2022, ocorreu um incidente chocante no hotel Radisson Collection. O Aquadome, um magnífico aquário de acrílico com 25 metros de altura, explodiu repentinamente. Esse enorme aquário atraía turistas e moradores locais, com seu elevador de vidro que oferecia uma vista incrível da vida marinha, mas enfrentou uma catástrofe inimaginável. Quando o tanque se rompeu, cerca de 1.500 peixes foram parar nas ruas de Berlim, criando caos e uma cena inusitada para os transeuntes. As consequências foram significativas. Houve danos sérios na infraestrutura do hotel e nas redondezas. Equipes de limpeza foram rapidamente mobilizadas para recolher os peixes e reparar os estragos. Esse estranho incidente não apenas destacou a beleza das exposições aquáticas, mas também levantou questões sobre os padrões de segurança em grandes instalações. Quais outras surpresas podem estar escondidas em nosso ambiente urbano? Prepare-se para se surpreender com dados históricos sobre perdas militares. Durante a Segunda Guerra Mundial, cerca de 16,1 milhões de americanos serviram no exército, e a taxa de perdas foi de aproximadamente 2,5%. Esse número reflete os enormes sacrifícios feitos em um dos conflitos mais intensos da história. Os soldados enfrentaram não apenas forças inimigas, mas também condições severas e tecnologias em rápida evolução. Depois veio a Guerra do Vietnã, onde os soldados lidaram com guerrilha e um terreno complicado, resultando em uma taxa de perdas de 2,16%. Essa estatística destaca os perigos constantes que os militares enfrentaram, mesmo em diferentes tipos de guerra. Compreender esses números nos ajuda a valorizar a coragem daqueles que serviram e as consequências desses conflitos para os próprios soldados e suas famílias. Como esses números se relacionam com a nossa percepção do serviço militar hoje?
quando a galinha dança sem mover a cabeça. Essa habilidade incrível é um dos truques engenhosos da natureza. As galinhas conseguem mover o corpo em todas as direções sem virar a cabeça, como se tivessem um estabilizador interno. Imagine caminhar sem tirar os olhos da sua comida favorita. Essa característica física única as ajuda a se concentrar no mundo ao redor, facilitando a detecção de predadores ou de comida saborosa. Quando elas andam, pulam ou se viram, suas cabeças permanecem imóveis, o que ajuda a manter o equilíbrio e a coordenação. Focadas, elas conseguem reagir rapidamente às mudanças no ambiente, o que é vital para a sobrevivência. Na próxima vez que você ver uma galinha bicando o chão ou cavando, preste atenção. Elas se movem de forma suave e confiante, sem desviar o olhar. Em um mundo cheio de distrações, podemos aprender muito com nossos amigos emplumados sobre como manter o foco e estar atentos ao que nos rodeia.